Boa noite, irmãos da Congregação Espírita André Luiz. É uma grande alegria poder mais uma vez unir os nossos corações em torno das lições transformadoras da doutrina dos Espíritos. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor e Mestre Jesus em agradecimento por mais uma oportunidade de trabalho que Ele nos concede. Senhor Jesus, nosso divino amigo e mestre, te agradecemos por mais essa oportunidade de estudarmos e refletirmos as lições do teu Consolador prometido. Ampara-nos, Senhor, por intermédio dos nossos benfeitores espirituais, para que eles nos auxiliem a levar adiante essa tarefa que o Senhor nos confiou. Felizes no coração, Mestre, pedimos neste momento a tua permissão para iniciarmos a nossa reunião de estudos. Que assim seja. Bom, meus irmãos, nós estamos estudando a parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Como sabemos, Kardec dividiu em 10 partes essas leis. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a lei de conservação. Antes de mais nada, é interessante nós falarmos que uma lei, uma vez estabelecida, ela é para ser cumprida. Ela exige de todos nós um esforço para que se cumpra aquilo que está estabelecido nela. E por que uma lei, muitas das vezes, ela é determinada? Justamente para que possa nos impor certos limites. Justamente para que as relações entre os indivíduos e entre o meio em que ele vive não ultrapasse limites que são necessários para a harmonia do conjunto. Por isso, quando falamos de lei de conservação, é aquela lei que há de nos fazer preservar, cuidar, manter, para que o conjunto não sofra graves consequências. E é interessante nós tratarmos desse assunto no momento em que nós estamos ainda passando. Ainda enfrentamos uma pandemia. Por mais que alguns números disponibilizados por autoridades de governo denotem a tendência de uma queda, nós ainda temos o vírus circulando. E isso ainda exige de cada um de nós os cuidados necessários que são preconizados pelas autoridades de saúde. Então, se estamos falando de lei de conservação e vivemos ainda uma pandemia, olha que interessante. As autoridades de saúde nos pedem que, ao sairmos de casa, ao chegarmos no nosso local de trabalho, ou ao irmos às vias públicas e retornarmos à nossa residência, que nós tenhamos o cuidado em limpar as nossas mãos, fazer a devida asepsia, que nós tenhamos o cuidado de as roupas que foram utilizadas nas ruas possam ser postas para a devida lavagem, que nós tomemos o nosso banho, enfim, que nós tomemos esse cuidado para que não venhamos a trazer prejuízos para aqueles que convivem conosco na residência. Pedem também que todas as vezes que nós estejamos nas ruas, nós façamos uso da máscara, bem como evitemos as aglomerações. Vejam que interessante que são cuidados que nós temos com o nosso corpo, ou seja, um cuidado que cada indivíduo tem que ter consigo mesmo para que as demais pessoas, os demais grupos,
também possam ser preservados. É por isso que uma lei estabelecida, ela vai reger a relação dos indivíduos com o meio em que ele vive. No caso em que estamos enfrentando de uma pandemia, quando eu me cuido, quando eu tenho os meus cuidados e sigo as orientações das autoridades de saúde, ao tempo em que eu me preservo, ao tempo em que eu me cuido para evitar de contrair esse vírus, eu também evito de que as pessoas com quem eu tenho relação, com quem eu convivo, possam vir a contraí-lo. Então, uma lei, ela sempre vai tratar daquilo que eu preciso fazer para não prejudicar a mim ou aos demais. E um outro ponto muito interessante também, de nós tratarmos da lei de conservação no dia de hoje, na noite de hoje, do nosso estudo, é por esse momento também que passamos no nosso país, que é a questão das queimadas. Nós temos acompanhado através dos telejornais a situação que tem ocorrido no centro-oeste do país, Mato Grosso do Sul, enfim, toda aquela região, aonde as queimadas têm destruído vidas vegetais e vidas animais. Não vamos entrar aqui no mérito político que envolve a questão, mas falar ou refletir sobre lei de conservação quando enfrentamos um problema dessa gravidade nos remete, por exemplo, a uma ideia que surgiu a partir de dezembro de 1968, mais precisamente na véspera de Natal do ano de 1968, quando tripulantes da Apollo 8 orbitavam em torno da Lua e um desses tripulantes fotografou a Terra. Essa foto ficou conhecida como a Terra Nascente. E pensava-se, quando essa foto veio a conhecimento do público, segundo alguns historiadores, de que a humanidade passaria por um processo de transformação. Porque ali as pessoas começaram talvez a ter a ideia que na imensidão do espaço, o nosso planeta ali, ele era de fato a nossa casa, a nossa morada. Tal qual falou Jesus, e que Kardec registrou lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, achava-se que a humanidade passaria por um processo de transformação que a levaria a ver a inutilidade das potências estarem numa chamada Guerra Fria, bem como despertaria no ser humano uma consciência ecológica mais potencializada. Mas infelizmente não foi isso que ocorreu. Então, quando nós refletimos sobre a lei de conservação, no momento em que o nosso país, o nosso Brasil, é óbvio, ocorre em outros países, mas falemos do nosso país, da nossa nação, enfrenta questões graves como as queimadas. E nós sabemos que lei rege as nossas relações com os demais indivíduos e com o ambiente em que nós vivemos. Nós precisamos nos perguntar: o que nós temos feito para conservar, para preservar, para proteger o meio ambiente em que nós vivemos? O que nós temos feito para preservar as espécies, árvores e animais? Nós podemos dizer que o Livro dos Espíritos
que nós refletimos sobre ele nessa noite, é de uma atualidade impressionante. Porque quando Kardec vai tratar dessas questões, lá no século XIX, o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, vem a público em 18 de abril de 1857, como nós sabemos. Naquela época não se tinha ideia, ou não se falava de meio ambiente. Não se falava de sustentabilidade. Hoje nós temos a ideia e nós temos o comprometimento efetivo com o ambiente em que vivemos. E é por isso que nós devemos nos perguntar, ao refletir sobre lei de conservação, o que temos feito para conservar, para manter, para proteger o ambiente em que vivemos, o meio ambiente, a nossa fauna, a nossa flora. Então esse tipo de questionamento de nossa parte, ele é muito importante. Saber como é que nós estamos contribuindo ou colaborando para a preservação das espécies animal e vegetal. E para nós, que somos espíritas, conhecedores da ideia da reencarnação, talvez esse tipo de questionamento ele se torne muito mais importante. Porque da maneira que nós tratarmos e deixarmos o planeta Terra, é da mesma forma que nós iremos encontrar quando a ele retornar. Hoje, nós temos essa responsabilidade, não só pelo aspecto social, mas já também pelo aspecto espiritual. Então, saber o que estamos fazendo para a preservação do meio ambiente é querer também saber como nós pretendemos encontrar o planeta quando aqui retornarmos. Qual o legado que nós vamos deixar? Então, enquanto espíritas, a nossa responsabilidade ela é grande. Então nós podemos, a nossa vida de relação, buscar minimizar os impactos sobre a natureza. Podemos, por exemplo, estabelecer para nós, digo em nossas residências, estabelecer a coleta seletiva, separando aquele lixo que pode ser reutilizado do que não tem mais utilidade, nem pode ser aproveitado. Podemos diminuir o consumo de papel, já que sabemos que para termos o papel, algumas árvores precisam ser derrubadas. Então, nós podemos sim, mesmo não tendo uma participação direta e efetiva com as queimadas que ocorrem no momento no nosso país, nós podemos fazer a nossa parte para que o meio ambiente sofra o mínimo possível. Quem sabe, com o tempo, diminuir gradativamente até abandonarmos o consumo de proteína animal, ainda nos é uma necessidade, mas por que não começar de uma maneira gradativa, de uma maneira ainda que pontual, pouco a pouco, diminuir esse consumo para chegarmos um dia, talvez, a não precisarmos mais de nos alimentarmos da carne dos nossos irmãos do reino animal. Então são medidas, são ideias a serem pensadas, trabalhadas por cada um de nós, para que nós mesmos não venhamos a sofrer com as ações que muitas das vezes, de maneira distraída, nós cometemos e que certamente mais adiante terá um reflexo. É muito comum as pessoas, por exemplo, em época de
enchente, as pessoas culparem autoridades de governo pela não limpeza de rios. E de fato, em alguns momentos, há uma parcela de culpa dessas autoridades de governo. Mas também não podemos deixar de culpar aqueles que infelizmente acham que os rios são para receber sacos de lixo e outros objetos que não têm uso numa residência que vão parar no leito dos rios. Então nós precisamos sim, já que refletimos sobre conservação, pensar da nossa relação com a natureza, para que a natureza não nos cobre por nosso comportamento inadequado. Pelo que se tem observado, pelo que se tem sido dito pelos pesquisadores, o clima no nosso planeta hoje tem aumentado gradativamente a temperatura, tornando elas mais quentes. E isso faz com que as geleiras dos polos derretam. E isso tem um impacto muito grande naquelas espécies que ali vivem, tendo um impacto também imenso sobre os oceanos. Então vejam que é uma cadeia de eventos aonde todos acabam sofrendo as consequências. E nós sabemos, por exemplo, que o aumento da temperatura está diretamente relacionado com a emissão de gases. Então, vejam que, lembrando o que eu falei inicialmente, é preciso que todos nós tenhamos consciência de que uma lei é para ser cumprida, porque ela rege a relação do indivíduo com o meio em que ele vive. Quando um desses indivíduos, por algum motivo, não cumpre o que está estabelecido, o que está determinado, é certo que todos nós que ali convivemos venhamos a sofrer as consequências. Então, é muito importante que nós nos perguntemos o que temos feito para a preservação do nosso meio ambiente. No atual momento da humanidade, não existe outro planeta para onde nós possamos ir. Então a Terra é a nossa morada, a Terra é a nossa casa. Então nós precisamos cuidar dela da melhor maneira possível para que não venhamos a sofrer graves consequências por não termos tratado bem de quem nos acolhe. Falando de lei de conservação, na questão 702, o Kardec ele fez a seguinte pergunta aos espíritos: é lei da natureza o instinto de conservação? E eles deram a seguinte resposta: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Nós sabemos, através do que nos ensina a doutrina espírita, que o princípio inteligente, não o espírito ser individualizado, mas o princípio inteligente, lá nos seus primórdios, ele vai estagiar nos reinos da natureza. Então esse princípio inteligente, antes de ser individualizado, ele estagia no reino mineral,
aprende algo no reino vegetal, segue para o reino animal, até estar pronto para se individualizar e entrar no reino hominal. Quando ele chega no reino hominal, é que ele já tem condições de usar do seu livre-arbítrio, da sua inteligência. Até então, nos reinos inferiores, vegetal, ele só tem esse, não o espírito, mas o princípio inteligente. Ele estagia ali e só tem instinto. Nos animais, um rudimento de inteligência, mas a inteligência plena, a consciência de si, esse princípio inteligente só terá quando se individualizar no reino hominal. É exatamente o que os espíritos dizem aqui a Kardec. Que o instinto de conservação, ou seja, ele, em alguns seres, todos têm, mas em alguns seres, ele é puramente maquinal. Ou seja, nesses nossos irmãos dos reinos inferiores, vegetais e animais, esse instinto ele é maquinal. Eles não param para pensar em como conservar-se. Apenas sabe que tem que fazê-lo, mas sem o raciocínio, porque ali não há ainda a ideia ou a possibilidade de raciocinar. E completam, raciocinado em outros, ou seja, quando ele chega no reino nominal, ele já tem condições plenas de raciocinar, de pensar, de elaborar, para que esse instinto de conservação seja bem utilizado. Daí a grande importância de nós seres humanos em conservar, em preservar, em proteger as espécies dos demais reinos. Então, falar de conservação na ótica espírita é entender como se relacionar de uma forma ética com os outros seres vivos. De que forma nós podemos, por exemplo, exercer consumos responsáveis, evitando de que o excesso ou o supérfluo seja utilizado por nós para que não falte em algum local. Muitas das vezes nós somos impactados pelas notícias de fome que ocorrem, principalmente com os nossos irmãos de nações africanas, e não podemos achar que não é responsabilidade nossa, é responsabilidade de todos nós. Porque quando evitamos o consumo exagerado, quando evitamos a aquisição do supérfluo, nós estamos, de alguma forma, dando a nossa contribuição para que esses irmãos não sofram com a falta do necessário. Sobre esse respeito, vejam que Kardec pergunta na questão 705. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E os espíritos lhe responderam: é que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também, ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. Mais uma vez aqui, pela resposta dos espíritos, um chamado para essa nossa reflexão de que maneira nós estamos lidando com os recursos naturais. Porque, se por algum motivo falta para algum povo, falta para alguma nação o necessário, é porque outras estão tratando dos recursos, daquilo que a natureza, daquilo que a terra lhe oferece, estão tratando de uma maneira imprevidente ou com imperícia. Então é através
dos nossos exemplos, muitas das vezes exemplos esses que nascem em nossos lares, é que nós vamos pouco a pouco tentando mudar essa realidade. Nós precisamos aprender e nos disciplinar para que façamos o consumo daquilo que nos satisfaz, daquilo que nos é necessário, sem haver uma devida preocupação de guardarmos ou de consumirmos excessivamente. Muitas das vezes, algumas criaturas, com o hábito de estocar determinados alimentos, acabam tendo perdas. Então é preciso que haja um consumo feito com responsabilidade. E mais uma vez, há uma necessidade que façamos a nossa parte de bem cuidar dos recursos que a natureza nos oferece, para que a nossa imperícia, para que a nossa imprevidência não venha trazer grandes prejuízos, como nós muitas das vezes temos tido notícias. Um outro ponto que o Kardec trata nessa questão da lei de conservação é sobre o gozo dos bens terrenos. Ainda aí, nós precisamos consumir ou adquirir com responsabilidade. Não é errado, e nós já falamos isso em diversos encontros, não é errado a criatura adquirir um bem. Não é errado ter uma boa casa, não há nada de errado em ter um bom carro. Muitos que conseguem têm lá as suas casas de veraneio, para passeio, nada disso é errado, nada disso é condenado. O que se condena, na realidade, é a hipervalorização do consumo. O que se condena é quando a criatura começa a adquirir bens de uma forma excessiva. Quando a criatura, de repente, que tem até os meios para isso, faz aquisição de 2, 3, 4, 5, 10 casas, não sei quantos carros na garagem. Enfim, quando esse consumo se torna excessivo, isso é o que se critica, ou melhor, isso é que deve ser condenado. Porque muitas das vezes, mesmo sem saber, digo que às vezes, porque muitos até sabem que o fazem, mas muitas das vezes, mesmo sem saber, para aquele que não tem, para aquele a quem falta o necessário, o fato de alguém ter em excesso é uma demonstração de ostentação. Então, tudo em a natureza precisa de um equilíbrio, precisa de uma harmonia, precisam que as criaturas elas adquiram, consumam e tratem com responsabilidade. Porque é preciso que nós saibamos que no atual estágio do planeta nós vamos encontrar aqueles que passam por graves necessidades. E é responsabilidade de quem pode, é responsabilidade de quem tem, é responsabilidade olhar para o sofrimento, olhar para a necessidade desse irmão e de alguma forma tentar minimizar, tentar ajudar, tentar levar um amparo, um apoio material mesmo. E nós sabemos que muitas das vezes, quando começamos a ter a possibilidade de adquirir bens, muitos de nós acabam se perdendo no orgulho, na vaidade,
Então, é preciso que nós possamos entender, nós possamos compreender que os bens que estão disponíveis e aqueles que os adquirem, nós precisamos entender que é apenas uma concessão que Deus nos dá. E como é uma concessão que Deus nos dá, nós precisamos utilizá-los com a devida disciplina, sendo responsáveis ao utilizar, sem querer que venhamos, sem querer ostentar nada para ninguém. E para encerrar as nossas reflexões sobre a lei de conservação, sobre essa lei que nos coloca com a grande responsabilidade de cuidarmos de nós, para cuidarmos daqueles com quem convivemos, de cuidarmos do nosso planeta, da nossa morada, mesmo que com ações simples e básicas. Mas é a nossa parte que fazemos. Eu encerro essas nossas reflexões com uma pequena fábula, uma pequena história. Acredito eu que muitos de vocês já conhecem, mas que fecha, de certa maneira, essas nossas reflexões da noite de hoje. É aquela fábula que acontece numa fazenda, quando o proprietário, o fazendeiro, descobre na sua grande casa uma família de ratos. Então ele resolve eliminá-los e, para isso, coloca uma ratoeira. O rato, ao perceber aquele dispositivo que tinha a finalidade de eliminar a ele e a sua família, se assusta e vai procurar ajuda com os demais animais da fazenda. Vai até o galinheiro, conversa com a galinha, explica a situação. Ela ouve e, ao final do relato do rato, ela diz: meu pequeno companheiro, eu não ando na grande casa. Não posso fazer nada por você. Essa ratoeira não é problema meu. O rato, um tanto quanto decepcionado, resolve então pedir auxílio ao porco. Vai até o chiqueiro e relata a mesma coisa que havia relatado para a galinha. O porco ouve e diz: meu pequeno roedor, eu sinto muito, nada posso fazer por você. Essa ratoeira não é problema meu. Já sem muitas esperanças, o rato segue então para o pasto e resolve tentar com o boi algum tipo de ajuda. Faz o mesmo relato que havia feito para a galinha e para o porco. E o boi apenas diz: jamais serei pego por uma ratoeira, meu amigo. Nada posso fazer. Essa ratoeira não é problema meu. Decepcionado, o rato volta para a grande casa e ali se mantém, junto à sua família, tentando evitar o pior. Naquela mesma noite, a mulher do fazendeiro levanta-se para beber água e escuta o disparar da ratoeira. Aproxima-se e, ao ligar a luz, achando que ela tinha pego o rato, qual não foi a sua surpresa ao saber que, na realidade, a ratoeira tinha pego uma cobra. E antes que ela pudesse sair dali, a cobra lhe pica. Ela cai adoentada e, muito preocupado com o estado de saúde da mulher, o fazendeiro chama um dos empregados da casa e diz: preciso fazer algo para ajudar na recuperação da minha mulher. Vá até o galinheiro, mate a galinha e leve à cozinha para que se faça uma canja. Assim fez o empregado.
e a galinha foi sacrificada. Sabendo do ocorrido, alguns familiares do fazendeiro foram para lhe prestar solidariedade. Ao verem aqueles parentes chegando, mais uma vez ele chama o empregado e diz: alguns familiares vieram visitar minha esposa. Preciso dar-lhes algo para comer. Faça o seguinte: vá até o chiqueiro, mate o porco e peçam que preparem um almoço para os meus convidados. E assim foi feito, e o porco foi sacrificado. Como a mulher do fazendeiro não se recuperou e acabou morrendo, outros fazendeiros da região foram até lá para lhe dar apoio naquele momento. E é muito comum, é tradição em algumas cidades do Nordeste, do interior do nosso país, durante velórios, ser oferecido pelo dono da casa comida. Vendo aqueles vários amigos naquele momento derradeiro, o fazendeiro determina: vá ao pasto, mate o boi, para que as pessoas possam se alimentar. E assim foi feito, e o boi foi sacrificado. A moral da nossa fábula é: no final de tudo, a ratoeira era problema de todos, era da responsabilidade de todos. Assim também, quando falamos de conservação, quando falamos de preservação e proteção do nosso corpo físico, para proteger as pessoas com quem nos relacionamos, do meio ambiente em que vivemos, da nossa fauna e da nossa flora, ela é uma responsabilidade de todos nós. Que possamos refletir, que possamos pensar, que possamos entender e compreender que necessitamos cuidar e cuidar bem desse nosso planeta, dessa nossa morada. Antes de terminar, deixa eu apenas corrigir para vocês, porque ao longo desse nosso estudo, eu comentei sobre uma foto tirada pela tripulação da nave Apolo 8 e dei a ela o nome de Terra Nascente. Na realidade, a foto chama-se Nascer da Terra. Então, que nesse momento nós possamos, mais uma vez, agradecer ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade de estudo, de reflexão, de entendimento das verdades do Consolador prometido. Te agradecer, Jesus, por nós termos esse recurso para nos mantermos unidos de mente e de coração, buscando aprender essas lições, te rogando ainda que tenhamos a força necessária para exemplificarmos aquilo que aprendemos. Obrigado, Jesus, por mais esse momento de estudo da doutrina dos Espíritos. Meus irmãos, mais uma vez eu agradeço a todos e que a paz do Cristo possa envolver-nos hoje e sempre. Muito obrigado a todos.